Sejam todos bem-vindos à leitura da Bíblia em um ano. Que projeto lindo! Se eu fosse você, eu não perderia nenhum sábado. Eu estaria todos os sábados aqui aprendendo. E hoje eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos 16. Marcos 16. Eu vou ler. Deixa eu ver. Marcos 16, 14. A partir do 14. Pedro, bom dia, meu amigo Black Belt. Que alegria você aqui. Evandro, nosso gerente de manutenção. Quantas carinhas, que alegria. O Ítalo, o João Vitor, o Diogo, o Alexandre, a Aline, a Isabela, o Clayton. Quantas vidas estão aqui conectadas com o Senhor? Muito obrigada, meu Deus. Amém, amém. Olha, nós vamos ler Marcos 16 a partir do 14. E o título aqui da minha Bíblia está assim: A Ordem para a Evangelização. Então, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você acompanhe. Se você quiser somente ouvir, também ouça. Diz assim: Finalmente apareceu Jesus aos 12, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que aconteceu nesse episódio? Jesus apareceu a Maria Madalena. Elas foram lá no túmulo de Jesus, chegaram lá, a pedra estava removida. Depois você pode ler na sua Bíblia aí o 16 todo, capítulo 16 todo de Marcos, que fala da ressurreição de Jesus, que Jesus aparece a Maria Madalena, e depois ele apareceu para os 12. E o que me queimou o coração estudando essa palavra ontem foi que Jesus escolheu 12 para estar perto dele. Jesus andou com os 12. E quando ele ressuscitou, aqueles mesmos 12 próximos, chegados, amigos íntimos de Jesus, eles não creram que era Jesus, que era Jesus que tinha ressuscitado. Olha só, olha só. E aí, no 14, Jesus faz o quê? Jesus repreende a incredulidade deles. Jesus repreendeu a incredulidade deles, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois da sua ressurreição. E o que eu quero falar para você nesta manhã sobre incredulidade, né? Quantas pessoas estão assistindo essa live, mas que verdadeiramente não creem em Jesus, não creem em Deus. Até falam: oh Deus, glória a Deus, oh meu Deus, Deus te abençoe, Deus isso, Deus aquilo. Mas quando precisa de uma prova de fé, de uma prova de crer, num momento, né, que nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, que é uma oportunidade de nós crermos em Deus, quantos de nós duvidamos? Quantos estão aqui que às vezes estão sendo evangelizados, estão sendo amados, estão ouvindo da palavra de Jesus e não creem, não creem. Estão aqui só para. Eu vou lá ver o que esse casal tem para falar. Eu vou lá ver qual é esse projeto da Ariane. Então, você que está aqui e que não crê de todo o seu coração na palavra de Deus, no Evangelho, em Jesus Cristo, que ele ressuscitou, que você que está aqui, que não crê na obra da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que você possa, depois
desse estudo nessa manhã, fazer uma reflexão e pedir para Jesus, pedir para Deus, Deus, me ajuda, me ensina a crer como o Senhor gostaria. Porque até o crer, até a fé, quem coloca no nosso coração é Ele. E diz a lenda que existe um buraco no coração de cada ser humano. Dizem, e eu creio muito nisso, que existe um buraco no coração de todo ser humano, que só é preenchido quando a presença, quando a palavra, quando o Espírito Santo entra nesse buraquinho, nesse coração. Fora isso, você pode ficar procurando em muitas outras coisas. Você pode ficar procurando na sua família, você pode ficar procurando na sua empresa, você pode ficar procurando nos seus negócios, no seu dinheiro, em tudo. Mas esse vazio, ele só é preenchido quando Jesus entra. Então, a primeira reflexão dessa manhã é: você verdadeiramente crê que Jesus é o único Senhor e Salvador e que Ele morreu e ressuscitou por amor a você? Você crê nisso? Nesse mesmo livro de Marcos, do 15 ao 18, ele fala assim: e disse-lhes, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quem estava aqui a semana passada pôde participar de um ato de fé muito profundo de entregar a sua vida a Jesus, né? E eu expliquei a semana passada que antes de você fazer essa pública confissão de fé, você é só criatura. E aqui confirma mais uma vez. Eu não ia falar disso, mas eu lembrei, porque disse a palavra aqui. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, você que está aqui nesta manhã e que ainda não recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é criatura, você ainda não é filho de Deus. Para você se tornar filho de Deus, você tem que fazer uma oração segundo a Bíblia. A Bíblia que está dizendo isso, não sou eu, a Renata. Você tem que fazer uma oração de entrega, entregando o seu coração e a sua vida para o Senhor, para que então você se torne filho de Deus. Eu só quis fazer essa explicação, porque aqui está dizendo isso. E aí, o que você está fazendo todos os dias? Você acorda, você toma seu café da manhã, vai para sua empresa, trabalha, paga suas contas, cuida da sua família, ou às vezes tem alguns que nem lembram de cuidar da sua família, de tanto que trabalha. Mas o que é que Jesus nos pede para que nós vamos, para que nós possamos ir e pregar o evangelho a toda criatura? Aí você pode me dizer assim, Renata, mas eu não sou evangelista. Renata, mas eu não sou um profeta. Renata, mas eu não sou um padre, eu não sou um pastor. Não tem problema. Aqui, Jesus não disse assim, vai lá você profeta, vai lá você pastor, vai lá você padre, vai lá você que estudou o seminário. Não, Jesus disse assim, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E a Ariane abriu essa reunião dizendo isso. Que possa queimar no seu coração um desejo de primeiro se relacionar com Deus, de primeiro ter uma intimidade com Deus, de primeiro conhecê-lo através das Escrituras, da palavra, e depois, mas num curto espaço de tempo, que você já possa falar do amor dele para outras pessoas. Você não precisa ficar gordo na fé. Você não precisa ler a Bíblia toda para começar a compartilhar. Não. O pouco que você aprender com a palavra, você já pode transbordar na vida de outro.
Amém? A primeira parte que eu queria falar para vocês era sobre isso, sobre a ressurreição e a incredulidade. A segunda parte que eu quero falar para vocês está em Lucas 1, de 1 a 25, que é um texto muito conhecido, mas talvez você que esteja aqui ainda não conheça, então eu vou ler, e eu gostaria que você prestasse muita atenção. É um texto que fala sobre Zacarias e Isabel. Eu vou começar a partir do 5. No 5 diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos, presta atenção nessa parte, ó. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eu vou ler de novo esse versículo para você entender depois o que eu vou falar. Ambos, Zacarias e Isabel, eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que, olha isso, gente, e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar dos justos e habitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e eu fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderá falar até o dia que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais ao seu tempo cumprirão. Gente, pelo amor de Deus, Richard, Rayane, Diogo, Evandro, Ramon, Sinésio, Cleiton, João, Leã, João, Ariane, vocês que estão aqui hoje e têm pedido algo para Deus, algo pequeno e grandioso. Vocês estão preparados para receber isso que vocês estão pedindo de Deus? Realmente vocês estão preparados? Ou vocês estão pedindo só da boca para fora?
Porque Zacarias estava pedindo para Deus um filho. Ele já sabia que ele era velho. Ele já sabia que a esposa dele, Isabel, era velha. E mesmo assim, ele estava pedindo um filho. E quando Deus manda um anjo, presta atenção, Deus mandou um anjo que era amigo dele lá do céu, o anjo Gabriel. Deus mandou o anjo falar para ele: a sua mulher vai ficar grávida e você vai ser pai. Sabe o que ele fez? Ao invés dele falar, graças a Deus, o Senhor me ouviu. Muito obrigado, Jesus. Ao invés dele cair de joelho, agradecendo já o milagre, ele duvidou de novo. De novo, mais uma pessoa duvidou. Virou e falou: como saberei isso? Porque eu sou velho e a minha mulher é avançada. Meu Deus, meu Deus, você que está aqui hoje, você tem certeza do que você está pedindo? Você crê naquilo que você está pedindo? Você está preparado para receber quando o Espírito Santo chegar para você e falar: tá aqui a sua bênção, João? Tá aqui a sua bênção, Ariane? Você está preparado para receber? Porque Zacarias não estava preparado, ele estava pedindo, pelo que eu entendo, por pedir. Porque quando Jesus mandou o próprio anjo falar com ele, ele duvidou. E hoje, nessa manhã, quem sabe Deus não está usando eu e o Alexandre e a Ariane para falar com você, para falar para você, a sua bênção chegou, a sua vitória chegou. Essa manhã é o seu dia. E você está aqui por estar, por uma formalidade. Eu vou lá para ver o que vai acontecer. Não vá para ouvir a palavra de Deus em lugar nenhum, de qualquer jeito. Vá com o seu coração aberto, com a sua mente receptiva e com a sua fé muito, mas muito aflorada, muito firme, sabendo que aquele que é fiel, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E sabe o que aconteceu com Zacarias? O anjo disse para ele: todavia ficarás mudo e não poderá falar, até que essas coisas aconteçam. Zacarias ficou mudo os 9 meses da gestação de Isabel. E de repente, Deus, em alguns momentos, se faz mudo para você e para mim, porque Ele está tentando nos falar algo, Ele está nos mostrando algo, Ele está nos entregando algo, e nós estamos duvidando, e nós não estamos crendo. E então Ele vira e fala: você vai ficar mudo por um tempo, ou então Ele se silencia. Faz tempo que você não ouve a voz de Deus? Faz tempo que Deus não fala com você? Será que ele já não falou com você? Será que ele já não te mandou quando você estava morrendo afogado? Ele já não te mandou o salva-vidas? Ele já não te mandou o botinho? Ele já não te mandou uma pessoa nadando para te tirar de lá? E você falou: não, eu não quero, porque eu quero que Deus faça do meu jeito. Ele que tem que descer lá do céu e vir aqui me pegar do rio, porque se não for desse jeito, eu não quero. Será que você não quer colocar o seu jeito humano nos milagres, nos sinais e no modo de agir de Deus? Entenda, nunca a nossa mente humana vai alcançar o jeito de agir de Deus. E quero dizer para você que as coisas e o jeito que Deus age é muito diferente do seu jeito, do seu quadradinho. Saia desse jeitinho religioso de ser. Eu vou fazer assim, porque Deus vai fazer desse jeito. Eu vou fazer assado, porque Deus vai fazer desse jeito. Não é, não vai. Não é do seu jeito. Deus quer te quebrar nessa manhã. Deus quer quebrar o teu orgulho, a tua vaidade, o teu jeito soberano de ser e fazer as coisas, e até mesmo de receber as coisas. Até para receber tem que ser do seu jeito. Até para receber tem que ser do seu jeito. Quebre essa religiosidade.
Muitos que estão aqui nessa manhã falam, não, mas eu sou assim, eu aprendi com a minha avó desse jeito, eu aprendi com a minha mãe desse jeito. Será que Jesus não está querendo quebrar esse paradigma e ter um encontro com você? Será que ele não quer que você seja chamado o João, a Ariane, o Alexandre, o Leão, a Evânia, o Cleiton, o Ramon, o Evandro? Será que ele não quer ter um encontro com você? Será que ele não quer que você tenha a sua experiência com ele nessa manhã, nesse dia? A Selma que está lá em Barretos, Selma Batista, está lá em Barretos, cheia de mulheres. Mostra aí, Selma, com quem você está aí em Barretos, com outras mulheres acompanhando. Obrigada, minha amiga. Deus Que quer falar com você. bacana! Olha que bênção essas Que mulheres. bacana! Eu estou falando Cleiton, mas é porque tá aqui aparecendo na câmera o Cleiton, mas é a Ela é esposa do Selma. Cleiton, ela pegou o celular do Cleiton. Selma. Oi, É a Selma, Selma que Batista. legal. Que bênção. Que bênção, Selma. Deus abençoe você e todas que estão aí com você. Que Deus possa pegar vocês nessa manhã de jeito, falar com vocês de uma maneira como nunca falou antes, que vocês tenham a melhor experiência da vida de vocês até então com o Senhor nesta manhã. Amém. 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 Essa parte que você falou é muito forte. Eu estou até sublinhada na minha Bíblia aqui, ó. No dia 13 de março, o que você leu é exatamente o que eu sublinhei. Eu fiquei chocada com a minha ignorância. Eu sou leiga da Bíblia, eu estou na caminhada com vocês. Eu não estou nada na frente de vocês. Então, eu digo vocês, nós aqui, tirando a Renata e o doutor Alexandre. Quando eu li isso aqui, todos. eu não sabia que Zacarias ficou mudo. Eu não sabia que quando o anjo apareceu, anunciou para ele e falou que ele ia ficar mudo até o nascimento de João Batista. A hora que eu vi, eu fiquei chocada. Falei, deixa eu sublinhar que isso aqui eu achei lindo. E para quem não conhece a série The Chosen, né, Ariane? Existe uma série que chama The Chosen. Essa série é uma série que ela demonstra muito claramente as escrituras. E lá mostra que que Zacarias ficou mudo até o nascimento de João Batista. E uma coisa que eu também tenho para falar para você nessa manhã, que pode estar tentando engravidar, você homem, você mulher, que já tem um diagnóstico de esterilidade, eu quero dizer para você que nada é impossível para Deus. Nesse episódio, não só eles eram estéreis, Zacarias e Isabel, como eles já eram velhos, já eram idosos. Então, não há nada impossível para Deus fazer. E todo estéril gera um filho profeta. Eu ouvi isso de um pregador esses dias. Uau. E eu fiquei impactada. Todo estéril gera profetas. E sabe quem, Ariane, sabe quem que Zacarias e Isabel gerou? Nada mais, nada menos que João Batista, que foi o antecessor de Jesus Cristo, que foi aquele que veio para abrir o caminho para que Jesus Cristo pudesse vir e fazer a obra completa da salvação e da redenção nessa terra. Amém. Quem são Amém. os outros profetas de mães estéreis? Samuel também? Ana, né? Ana que gerou Samuel. Ah, sim. Sansão também? Não. Acho que não. Eu lembro de Ana, ele era né? narizeu, né? Ele era narizeu. E você lembra de mais os estéreis da Bíblia? Lê. Ana gerou Samuel, né? Que ela resolveu entregá-lo, né? Quando ele nascer, eu vou apresentá-lo para o Senhor, né? Até achavam que ela estava embriagada, mas não era. De tanto que ela orava, de tanto que ela clamava por um filho, e ela falou: o dia que o Senhor me der, eu vou devolver para o Senhor. E ela realmente apresentou o filho dela no templo. E aqui, Zacarias e Isabel. Esposa de Moisés, né? Pode falar, Lê. Esposa de Moisés. Que também era Isaac, né? Sara também, né? Essa. Isaú, Jacó. Sara. É verdade. Depois me fugiu o nome, que agora me lembraram. É Sara, né? O Ítalo tá ajudando aí, Ítalo. Ajuda aí. Você conhece a palavra, irmão. Me ajuda. Rebeca, Raquel, né? Foram todos estéreis aí. Aí. Só grandes nomes, né? Só pessoas
E assim, homens então, de fé, né? homens de fala em fé. Hebreus, né? E acontece isso nos dias de hoje. Acontece isso nos dias de hoje. Então, você que está tentando ter filhos e não consegue, pega essa palavra no seu espírito nessa manhã. Pega essa palavra no seu espírito nessa manhã. Nós temos um exemplo aqui em casa, né? O Daniel não podia ser gerado. O Alê teve um probleminha e o Daniel não nasceria. E nós recebemos uma palavra e caminhamos sobre essa palavra. Na terça-feira, na live de oração, eu falei. Nós fomos a um congresso cristão na cidade do Rio de Janeiro. E lá chegou um profeta para nós. De que cidade que ele era, Lê? Olinda. Ele era de Olinda. Eu nunca tinha visto esse profeta na minha vida, Ítalo. E ele chegou e falou para nós assim: eu queria perguntar para vocês se ele falou assim, tu tem filho? Falou do jeito dele, né? Que ele desse linguajar dele. Aí nós falamos, temos duas meninas. Ele perguntou, não. Eu perguntei se tu tem filho. Aí eu falei, filho, menino, não. Ele falou, pois Deus manda te dizer. Isso era em julho de 2017. Ele falou, pois Deus manda te dizer que em fevereiro de 2018 você estará grávida e você dará à luz a um menino. E aí ele profetizou, orou, e depois, na hora de ir embora, ele voltou e falou assim, e Deus manda dizer para você que esse menino já tem nome, o nome dele é Daniel. Uau, arrepiada, amém, amém. Quantas pessoas Também arrepiei precisavam todo ouvir aqui. isso? Nossa, olha, aqui nessa live tem duas pessoas que essa palavra entrou no coração forte, assim, ó. Pega aí, amiga, pega aí, minha irmã. Amém, amém, que bênção. E aconteceu. E nós cremos nessa palavra. Em fevereiro de 2018, eu estava grávida. E não vou mentir para vocês, ainda tive incredulidade a respeito do sexo. Eu falei, será que é menino mesmo? O Alexandre não, o Alexandre 100%. Fiz o chá revelação para abrir o bolo azul e saber que era um menino mesmo. E o Daniel está aqui hoje com 5 anos. Realmente é um menino diferente em relação à palavra, às escrituras. Ele ama Jesus, ele ajoelha com muita facilidade, ele nos chama para orar, ele nos corrige, igual eu também comentei, abri meu coração aqui a semana passada. Ele ora o Pai Nosso, ele conhece todas as histórias da Bíblia, a história de Davi, a história de Golias, a história de Daniel na cova dos leões, o nascimento de Jesus. E é isso, e é isso. Não duvide, não duvide. Escreva isso no teu espelho, na sua Bíblia e ande sobre essa palavra. Não duvide, porque eu li hoje para vocês 2 trechos, o de Marcos, que os próprios discípulos duvidaram daqueles que viram Jesus quando ressuscitou, e o de Zacarias, que o próprio anjo chegou para ele e falou que ele ia engravidar, que a mulher dele ia ficar grávida, e ele também duvidou. Então, eu quero dizer para você, se você não está recebendo todas as promessas de Deus para você, é porque você está duvidando. Porque a parte da Bíblia que funciona para você é aquela que você crê. É aquela que você crê. Então, se você não crê que a tua esposa pode ficar grávida, você não vai receber. Se você não crê que Deus pode te dar uma família e você ter uma família abençoada, que ama a Ele, você não vai ter. Se você não crê que você vai ser próspero, não só de dinheiro, mas de todas as outras coisas, promessas que Deus tem para você na Bíblia, você não vai ter. Agora, se você crê, a palavra diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai virar para esse monte e vai falar para ele, monte, sai daqui e vai para cá. E o monte vai. E eu quero encerrar minha participação falando do batismo. Eu quero encerrar falando do batismo. A semana passada eu falei sobre aceitar Jesus. Por quê, Renata? Por que você quer falar do batismo, Renata? Por que Jesus me incomodou para falar do batismo? Porque a palavra de Deus é uma palavra de obediência. A palavra de Deus é uma palavra
de ordenanças, é uma palavra de mandamentos. Então não adianta você acordar pela manhã, vir aqui e ouvir tantos pregadores abençoados que Deus tem levantado para esse projeto e você não fazer nada. Não adianta você entrar por um ouvido e sair por outro. Então, a semana passada eu falei sobre aceitar Jesus e muitos ergueram a mão. E hoje eu vou falar sobre o batismo. E eu espero que essa palavra entre no seu coração. E eu espero que você coloque amor nas minhas palavras, porque o que eu vou falar aqui, de novo, não é nada da Renata, é tudo do Senhor. Então, o batismo é uma ordenança. E em Mateus 28:19, se você quiser abrir, você pode abrir. Em Mateus 28:19, diz assim. Mateus 28:19. Fala, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordeno, ou que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou ler de novo. Amém. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou encerrar minha fala falando de batismo para vocês. E eu vou dar cinco itens, 5 tópicos pelos quais eu te desafio nessa manhã a ser batizado. Batizado por imersão e não por aspersão. Batizado nas águas. Então, Renata, me fale, por que é que eu tenho que me batizar? Porque é uma ordenança. Em Mateus 28:19 está aqui, acabei de ler para vocês. Fazei discípulos batizando-os. 2, então Jesus deu um mandamento. Ide, falai de mim, fazei discípulos e batize os discípulos. 2, é um selo da fé. Em Marcos 16, 15 e 16, pode abrir também, Marcos 16. Eu vou falar tudo e vou provar para vocês na Bíblia que Jesus pede para que nós façamos isso. Para que Jesus nos dá como mandamento. Mateus, Marcos 16. Marcos 16. De 15 a 16, fala. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É um selo de fé isso. E esta é a razão pela qual os cristãos evangélicos não batizam as crianças. Por quê? Porque é preciso crer. Primeiro, é preciso crer para ser batizado. Quem crer, tá na Bíblia, tá? Ó, abre a tua Bíblia que tá na Bíblia. Quem crer e for batizado será salvo. Aí eu te pergunto, o bebezinho crê? Ele não crê. Ainda não. Então, nós só batizamos quando a pessoa que se sentir no dia, na vontade, no direito de se batizar, puder crer e professar essa fé. Então, esse é o segundo, selo da fé. 3, é a circuncisão do coração. No Velho Testamento,
o judeu tinha como selo da fé a circuncisão. No Novo, ela foi suprimida, sendo simbolicamente representada pelo batismo. Isso está em Colossenses 2, de 11 a 12. Atualmente, essa circuncisão acontece no nosso coração, quando nós nos batizamos. 4. Você vai me perguntar, então o batismo salva? Não. O batismo por si só, ele não salva, mas ele acompanha a salvação. Por quê? Porque Jesus disse, quem crer e for batizado. Então, você tem que ser batizado por crer. Então, aí sim você será salvo. E quem não crer será condenado. Note. Jesus não falou assim, quem não for batizado será condenado. Ele não disse isso. Ele disse, quem não crer. Então, o batismo segue a fé, que nos leva à salvação. Tanto é que o ladrão da cruz, ele não foi batizado. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, o batismo por si só, ele não te leva à condenação, mas o batismo acompanha a salvação. E eu te pergunto, você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e que quer um dia viver com Ele lá no céu, que quer morar o resto da sua vida com Ele na eternidade, por que é que você não dá um passo de fé obedecendo o mandamento dele? O que te impede de fazer isso? A tradição religiosa? Você vai desagradar o seu pai, a sua mãe aqui da terra? É mais importante você agradar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua religião, do que agradar o próprio Jesus que morreu por você e ressuscitou? Eu quero que fique todas essas perguntas ecoando na sua cabeça, na sua mente e no seu coração. O que te impede de obedecer um mandamento que Deus deixou para nós? E último, é uma identificação com Cristo. Por que é uma identificação com Cristo? Isso, para mim, foi uma das coisas mais fortes que eu aprendi sobre batismo. E eu relembrei ontem estudando para passar essa palavra para vocês. Em Romanos 6, de 3 a 4, você pode ler para mim, Alê? Você pode procurar aí para mim? Eu quero agradecer o pessoal que está no YouTube também, Juliana Aquino, Lisa Pena, psiquiatra, Regiane Pinto, Maria de Lourdes, Isabel Rocha, minha amiga de Brasília, professora Carla, seu Antônio Machado, meu pai, minha mãe, minha avó, meus tios, o pessoal no YouTube está chegando aqui, também enchendo, estão sendo ouvidos no Brasil todo, que bênção. Evânia, lá no Pará, está tomando café da manhã, que bênção, minha amiga. Romanos 6, Érica o quê? Caraça, Marcelo Caraça, sejam bem-vindos, meus amigos. Sejam todos bem-vindos. Romanos 6? Que projeto lindo, Ariane. 6, 3 e 4. Vamos lá, assim diz a palavra do Senhor. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados para a sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Olha só, o quinto item para que você seja batizado é que nós nos identificamos com Cristo. Simbolicamente, o batismo diz assim: Ariane, você está morrendo, essa pessoa está sendo sepultada com Jesus quando nós imergimos na água. E quando nós nos levantamos,
está dizendo que nós reconhecemos que Jesus ressuscitou com Cristo para uma nova vida. Então, esse é o simbolismo do batismo, quando nós nos submergimos nas águas e voltamos. É onde nós reconhecemos o tipo de fé que nós temos. Esta é a fé que se identifica com Cristo e a sua obra na cruz. Renata, quem pode se batizar? Todos que creem que Jesus Cristo é o Senhor, que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Todos que creem podem ser batizados. E um requisito muito forte, que eu não falei aqui e que eu senti de falar agora, é que o próprio Jesus Cristo foi batizado por João Batista. Ele não tinha pecado, não se encontrou pecado nele. E ele foi batizado. Quem sou eu e quem é você para ficar cheio de dedos nos nossos mimimis, nos nossos questionamentos, nas nossas doutrinas e na nossa religiosidade, e não querendo obedecer um mandamento do Senhor, se o próprio Jesus Cristo foi batizado? Quem sou eu e quem é você? Nessa manhã, eu queria deixar isso para você. Não duvide, é a primeira palavra que eu queria deixar. Não duvide, o teu Deus pode. Tem uma música que fala isso. Não duvide, o meu Deus pode. Não duvide. E a segunda que eu quero deixar para você. Não perca mais tempo. Pare de brincar de ser cristão. Hoje em dia, você entra na internet, tá cheinho de gente falando de Bíblia, de versículo de Bíblia, de Deus, de tudo. Mas pare de ser mais um que somente fale de Jesus. Comece a partir de hoje dar os passos de fé e de obediência à palavra. Obediência. Porque somente a obediência adora a Deus de verdade. É somente quando nós obedecemos que nós estamos adorando a Deus verdadeiramente. Essa é a minha participação nessa manhã. Amém. Obrigada. Obrigada a todos vocês que estão aqui nessa manhã. E nós vamos continuar agora ouvindo o meu marido maravilhoso, Alexandre, para nós continuarmos aprendendo cada vez mais e mais da palavra de Deus. Muito obrigada. Glória a Deus. Pelo projeto. Obrigado, Deus abençoe. Rê. Muito obrigado. Ótimo dia a todos novamente. Muito obrigado mais uma vez, Ariane, por esse projeto maravilhoso. E hoje eu vou mudar um pouquinho a forma como eu tenho apresentado os textos, mas eu não poderia deixar de falar, pegar um gancho na última mensagem da Renata, que eu desejo morrer aqui hoje. Eu desejo morrer. E eu espero que você morra também. Porque pela palavra, pela escritura, para que nós possamos acessar uma nova vida, nós precisamos morrer. Foi lido aqui, acabamos de ler, em Romanos 6, 3 e 4. Não existe vida cristã sem morte. Então eu espero hoje que você morra. Morra para que você possa ressurgir, ressuscitar em Cristo. Amém? Então, mudando a configuração, hoje eu quero refletir um pouquinho para incentivar, para nos incentivar na continuidade da leitura da palavra de Deus nesse projeto de um ano. A Ariane abriu aqui dizendo que são 11 encontros que nós já estamos para a leitura, para esse projeto. Se nós levarmos em conta que um ano tem 52 semanas, então já são aproximadamente 20%. Nós concluímos 20% aproximadamente. E aí,
A pergunta inicial que eu faço é: a leitura até aqui permitiu você acessar que tipo de consciência? Que tipo de consciência você tem acessado nesses encontros? Você que participa desde o início, ou você que se encontra aqui pela primeira vez, qual que é a tua consciência hoje da leitura da palavra de Deus? E nós sabemos que a consciência, ela descreve uma pessoa que toma ciência de algo. É aquela pessoa que tem plena percepção ou conhecimento de algo. E aqui nós falamos de duas consciências. A primeira é a consciência moral. É estar consciente do que é certo e errado. E também a consciência perceptiva, que é estar consciente do que está acontecendo ao nosso redor. E você poderia escrever neste momento um ponto sobre a consciência moral que você absorveu até aqui? Um comportamento que você definiu, um comportamento da tua vida que você definiu como certo, de acordo com os princípios da palavra de Deus, ou errado, que foi colocado luz com a leitura da palavra de Deus. Você conseguiria agora escrever neste momento? Falei, poxa, eu estou aqui já há 11 encontros, eu participei de 2, estou aqui pela primeira vez. Que consciência me trouxe aqui essa palavra? E com a leitura da Bíblia, ela traz informações sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Como acabei de falar, da consciência perceptiva. Você mantém a visão do mundo antes de iniciar esse projeto? Você mantém a sua visão antes de imergir na palavra de Deus? Ou você já alterou a tua visão do mundo? Porque como a Renata disse agora, se nós não morrermos para o mundo e vivermos uma nova vida, isso significa percepção. Você tem que perceber que o mundo que você vive é um mundo agora diferente, que não é mais por você. Não é mais por você. A palavra, né, a Renata falou muito bem, existem ordenanças, existem mandamentos, existem instruções, mas nós não vivemos mais na aliança, na primeira aliança, em que havia uma obrigatoriedade para o cumprimento visando uma salvação. Não, a salvação já foi conquistada por Cristo na cruz. Agora, o fundamento para nós obedecermos a palavra é o amor que ele demonstrou por nós. O amor que ele demonstrou ao entregar a sua vida. O amor que ele demonstrou a ser de forma tão brutal, dilacerado por aqueles homens romanos. Se isso não mexer com você, se isso não alterar a sua percepção de mundo, como a Renata disse agora, você vai continuar com essa leitura rasa e superficial da palavra? Qual o motivo de você estar aqui frequentando esse projeto? Se não for para mudar. Se você continuar com as mesmas ações, os mesmos comportamentos, os mesmos pensamentos, eu pergunto, o que está mudando na tua vida então? Então, nessa imersão bíblica, você precisa notar o poder transformador das Escrituras. A Bíblia, ela não é apenas um livro, ela é um testemunho vivo do amor, da sabedoria e da orientação de Deus. Correndo aqui as suas páginas, ela tem o poder de transformar, de alterar os nossos corações, renovar as nossas mentes, mudar as nossas vidas de maneira milagrosa e duradoura. Você precisa crer nisso. A Renata falou muito bem aqui de crer, e crer não é acreditar. Acreditar é no nível pensamento, é nível humano. Nós precisamos confiar na obra daquele que criou tudo. Crer é confiar, crer não é acreditar. Porque nós acreditamos apenas o que nós vemos com os nossos olhos humanos. Quando você confia em Deus, você confia no invisível, você confia no desconhecido.
Isso é fé. Fé é você afastar o medo do desconhecido. Fé é afastar a paralisia do medo, do desconhecido. Quando Hebreus 4:12 fala que a palavra viva de Deus, por quê? Porque ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Esse versículo resume a natureza dinâmica das Escrituras. Por que é dinâmico? Porque, ao contrário de qualquer outro texto, a Bíblia fala diretamente no nosso mais íntimo. Nós não estamos aqui falando de sentidos, de enxergar, de ouvir, o nosso paladar, o nosso toque. Não. Quando nós colocamos a palavra de Deus em movimento, nós estamos mexendo aqui com o nosso interior, abordando as nossas necessidades mais profundas, guiando-nos em direção à verdade e à justiça de Deus. E você, que semana passada tomou essa decisão, eu gosto muito de uma frase que fala, né? É nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. São pontos de inflexão. Você provavelmente tem um aí na sua vida. Você volta lá, pode voltar agora no tempo, usa a tua memória para lembrar um dia assim, puxa, se eu tivesse adotado essa posição, eu teria ido por esse caminho. Eu falo por mim. Quando eu tomei a decisão de deixar o banco, eu trabalhava numa instituição financeira por mais de 11 anos, eu decidi largar tudo, abandonar tudo, porque eu tinha um sonho. Naquela época eu não falava ainda de palavra de Deus, eu não tinha uma palavra como Daniel foi profetizado, mas algo no meu coração falava assim, o teu ambiente, a tua vida não está nesse banco. Algo me levou para a magistratura, eu deixei tudo. Deixei meu salário, deixei minha casa, deixei tudo e fui viver lá em São Paulo, passando enormes dificuldades. Por quê? Porque algo me conduziu, foi um ponto de inflexão na minha vida. E eu fico me imaginando agora, comentando isso, se eu não tivesse tomado essa decisão, onde eu estaria nesse momento? Provavelmente não aqui. Provavelmente não aqui. Ou sequer estaria nesse mundo, não sei. Então são momentos que nós tomamos decisões que levam para toda a nossa vida. É isso que a palavra de Deus quer. Deseja que você tome decisões para que, enfatizada a escolha humana, Deus nos deu a possibilidade de escolher. E quando ele nos deu a possibilidade de escolher, ele nos deu a possibilidade de determinar o curso da nossa vida. E mais que isso, determinar o curso do nosso relacionamento com ele. Então, quando você toma uma decisão de aderir a um projeto como esse, você está mudando o curso da sua história com Deus. Você está mudando o curso da sua história com Deus. Porque, normalmente, no sábado da manhã, você faz o quê? Normalmente, durante a semana, quando você dedica momentos para estudar, meditar na palavra, e aqui volta ao meu coração, Salmo 1, que é o salmo, que é o texto da minha conversão. Quando fala, né, meditar na palavra de dia e de noite. O de dia e de noite na Bíblia, o dia, o que é o dia na Bíblia? O dia é um momento, são os momentos da vida de alegria, de entusiasmo, é quando a vida está boa. E a noite na Bíblia? Quando que é a noite na Bíblia? A noite é trevas, a noite é dificuldade, a noite é problema, a noite é desafio. Então, quando a palavra fala assim, meditar de dia e de noite, não é você ficar 24 horas meditando a palavra, ainda que isso possa acontecer. Mas não, é nos momentos bons e nos momentos ruins da vida, você mudar o curso da sua história com Deus.
E para encerrar aqui, o poder transformador das Escrituras, o poder da transformador das Escrituras, ele tem que ser um testemunho de sua origem divina e da presença viva de Deus na sua vida. Por quê? Porque na medida em que nós lemos, nós meditamos e nós passamos a aplicar as suas verdades, nós nos abrimos à obra transformadora do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que age. Por quê? Porque usa a palavra para moldar, para nos moldar à semelhança de Cristo. E isso a gente tem que se comprometer com essa forma de encarar a vida. Aprofundar cada vez mais o nosso envolvimento com as Escrituras, permitindo que o seu poder renove as nossas mentes, cure os nossos corações, guie os nossos passos e transforme as nossas vidas, que por meio da nossa transformação nós possamos servir de exemplo para transformarmos comunidades, para transformarmos ambientes, para transformarmos pessoas. E isso você precisa entender e colocar diariamente esse poder transformador das Escrituras. Então, hoje, como eu disse, eu mudei um pouco a minha forma de apresentar aqui o trecho que foi a mim direcionado para esse momento de reflexão, para uma pausa de 11 encontros, para você tomar a sua decisão de continuidade ou não, porque são pontos de inflexão. Mas lembre-se, é nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio de escolher, mas como está em Deuteronômio, escolha o bem. Escolha o bem. Escolha as Escrituras. Escolha a palavra. Se submeta à obra transformadora do Espírito Santo. É isso que eu tenho para dizer nessa manhã abençoada, poderosa, e nós viveremos o melhor sábado de nossas vidas, porque nós acabamos de morrer e nascer em Cristo. Amém? Amém, amém. E hoje nós conhecemos um novo doutor Alexandre, que até então estava o doutor Alexandre da conformidade, né, do tribunal, da magistratura, e hoje veio o fogo do Espírito Santo dentro do doutor Alexandre. Hoje foi diferente, uau! Que bênção! Hoje nós estamos com mais de 95 pessoas aqui ouvindo, sendo tocadas, trazendo muitas mensagens. Eu queria conseguir falar o nome de todos, mas são tantas pessoas. O Valdemir, a Lúcia Rogéria, minha amiga, o Juan, o Lucas, o senhor Gaspar, que alegria, X7 Investimentos, Santa Lola, minha avó. O pessoal tá mandando tanto recado aqui sobre batismo, bateu forte essa do batismo, mas é uma caminhada. A nossa vida, nós somos cristãos, nós temos várias óticas. Eu olhando aqui pela ótica católica também, nós temos a crisma, que é a confirmação do batismo. A gente só não faz a imersão, mas eu já ouvi falar de católico que fez imersão. Então, assim, várias coisas a gente vai juntando, vai conectando, tudo leva para Cristo. E hoje, nessa manhã, o que eu acho muito forte aqui a gente falar também é sobre ouvir a voz de Deus. Quando a gente está aqui nessa live, tem gente pensando assim, mas e eu? Eu fico vendo falar a Renata, a doutora Alexandre, eles falam com tanto fervor, será que eu não vou ouvir uma profecia na minha vida? Será que Deus não vai falar comigo igual fala com a Renata? Deixa eu falar uma coisa, Deus fala com você sim. Tempo todo. Você não está ouvindo, você não está escutando, porque você está agitado. Você está, igual a Renata falou, trabalhando tanto que nem sua família você vê, quanto mais Cristo. Ele aparece às vezes na sua frente e você não vê. Então, o convite que eu faço é para você desacelerar e ouvir essa voz. Como que você vai ouvir essa voz? Praticando, tem um grupo de jejum da Renata,
e do Dr. Alexandre, que está mudando a minha vida. O jejum vai diminuindo você e aumentando Cristo dentro de você. Você vai morrendo e Cristo vai aumentando dentro de você. Então, quando você faz o jejum, você começa a ouvir a voz de Deus, porque você começa a entrar numa outra frequência, você sai da frequência do corpo e você passa para a frequência do espírito. Você começa uma jornada, um estilo de vida de perdão. Então você vai tirando seu orgulho, vai jogando fora as mochilas e você vai se conectando mais com Deus. Você vai lendo a palavra e Deus vai falar com você através desta Bíblia. Então você que tem essa sede de ouvir a voz de Deus, só lê a Bíblia. Só começa. Você que parou de ler a Bíblia, deixa eu falar uma coisa. Quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum. Só volta. Você parou de ler, você volta. Hoje o doutor Alexandre deu uma palavra aqui de encorajamento para você ler a Bíblia. Vai mudar um drive na sua cabeça. Eu já fiz várias consciências de coisas que eu aprendi depois que eu comecei a ler a Bíblia. A murmuração bateu muito forte dentro de mim. O povo pegava fogo no meio do acampamento quando murmurava. Ai, que perigo. Você já começa a se policiar com a sua murmuração. Você começa a tomar consciência da importância de ter um Deus vivo dentro de você. Eu acabei de aprender aqui uma coisa fortíssima. Meditar na palavra de noite. Eu achava que era 24 horas. Eu, como médica, deve ser um plantão de 24 horas você ficar lendo a palavra. Não. É na dificuldade e na alegria. Obrigada, doutor. Peguei essa para mim. Então, eu vou deixar o microfone aqui aberto. Pode falar, minha amiga. Eu quero só reforçar o convite a todos que tiverem vontade de entrar no grupo do jejum. Você já fez esse convite aqui no seu projeto, Lendo a Bíblia em um Ano, mas todos que tiverem vontade, a Ariane pode encaminhar o link, né? Ou você também pode me mandar uma mensagem no direct do meu Instagram, que é Renata Wolf 1, e eu te incluo nesse grupo. É um grupo que tem realmente sido abençoado, não é sobre mim, sobre o Alexandre. Nós jejuamos ou parcialmente ou totalmente na segunda-feira, e é importante também explicar aqui que o jejum não é só se abster de alimento, porque senão ele se torna um jejum humano, um jejum carnal. O jejum é a substituição do alimento, porque a palavra de Deus é o alimento, né? Tem um versículo que é muito conhecido, que fala assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quando você jejua e você deixa de comer, você se alimenta da palavra de Deus, que é o espiritual. E aí Deus vai falar com você, porque Deus fala através de todas as coisas. E tem uma coisa, Ari, que eu quero deixar aqui, porque se eu não falar isso, vai ficar algo comigo, e eu quero me esvaziar de tudo que Deus tem colocado no meu coração nessa manhã. Tem muitas pessoas que podem achar assim, mas é muito pesado ler a Bíblia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Presta atenção, amado, você não tem que fazer nada daquilo que Deus não colocar no seu coração. Mas se você está aqui e Deus está tocando no seu coração, não fuja de Deus, não. Não seja que nem Jonas, não. Porque se você é um escolhido, e eu tenho certeza que você que está ouvindo essa palavra é um escolhido, não seja como Jonas, não, que fugiu de Deus e Deus pegou ele depois. E uma reflexão para você também. Você tem vontade de ir para o céu depois que nós deixarmos esse mundo terreno? Você quer passar o resto da eternidade ao lado de Deus? Então comece a se relacionar com Ele aqui. Porque é muita hipocrisia da sua parte e da minha não querer Jesus aqui na terra, mas depois que morrer, querer ir para o céu com Ele. Deixa de ser egoísta, deixa de ser hipócrita. Não queira ir para um lugar que você não quer estar aqui. Porque o céu, ele pode estar dentro da tua casa hoje. O céu pode entrar dentro da tua empresa hoje. Você pode trazer o céu para a terra. Quando você ora, quando você jejua, quando você louva, quando você tem paz. Porque a paz é só Deus que pode dar. Ninguém mais pode dar paz. Você não tem como ir num lugar e falar, eu quero comprar uma porção de paz, por mais dinheiro que você tenha. Então, aprenda a se desenvolver, a se relacionar, aliás, com Jesus hoje. Hoje, para que você depois possa chegar para Ele lá no céu. O Alexandre
Um dia a gente estava dando uma palestra juntos e ele falou algo muito forte. Ele falou: o que importa para mim não é eu ser juiz, não é o que eu faço aqui na terra. O que importa é quando eu chegar no céu, Jesus falar para mim: servo bom e fiel, foste fiel lá na terra, entra aqui entra aqui no paraíso comigo. Porque muitos chegarão lá e Jesus vai falar: eu não te conheço. Mas eu li a Bíblia todo sábado, todo Scariane lá, eu ia na igreja, na missa, eu ia no culto. Eu não te conheço. Eu nunca ouvi falar de você. Então não negue Jesus aqui na terra. Abra sua boca para falar de Jesus. Receba Jesus como Senhor e Salvador. Se a palavra do batismo tocou no seu coração, independente de qualquer coisa, vai lá e cumpra o mandamento que Jesus falou. É isso. Amém, amém. Você falando aí, eu lembrando de obediência. Deus anda mandando eu fazer umas coisas e eu quero correr. Igual menino custoso, menino obstinado. Deus manda as missões para mim e fala: não, Deus, essa missão é muito difícil. Você podia mandar outra. Eu sou igual Moisés, eu sou gago. Não tem como mandar outro no meu lugar, não. Mas olha que eu penso assim, depois vai dar ruim para mim lá no céu. Deus vai falar assim: você não me obedeceu lá embaixo. Não, Ariane. Não, na verdade, quando Deus manda algo para você, esse algo vai acontecer. Ele não vai ficar chateado com você. Ele só vai te deixar não entregar a recompensa que ele tinha para você. Ele não vai ficar chateado porque você não cumpriu. Por quê? Porque o propósito dele vai acontecer. Se não é para você, se você abdicar disso, ele vai escolher outra pessoa. O propósito dele é a vontade soberana que eu falei semana passada. O propósito dele vai acontecer. Só que ele escolheu você. Você foi a primeira opção. Aí quando você fala assim: não, Deus, eu não quero, não. Aí Deus, tá tudo certo. Tinha uma recompensa lá para você. Tinha um galardão lá para você lá. Bem bonitão lá. É isso. Peguei. E Ariane, eu vou falar mais uma coisa para você. Foi falar mais uma coisa para você. Eu sei muito pouco, né, de você. A gente se conheceu há pouco tempo, mas nosso espírito é bem unido, né? A gente já tem trocado bastante conhecimento, bastante oração, bastante propósito junto. Mas Deus tem realmente uma obra muito, 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 muito grande na sua vida. Não foi por acaso que ele te escolheu. Não, você pode até achar que foi coisa da tua cabeça criar esse projeto, criar esse grupo, trazer os convidados. Não. Tudo que tem acontecido, Deus está à frente de tudo. Ele que tem escolhido as pessoas que ele traz para dentro dessa reunião, ele que tem escolhido as pessoas que traz a palavra intencionalmente. Cada palavra é ele que tem colocado no coração de cada palestrante, de cada pregador, e ele quer moldar a sua vida de acordo com a palavra dele. Ele vai fazer um rebuliço na sua vida, pelo pouco que a gente tem conversado. Eu já vejo isso. Ele vai te quebrar inteirinha, vai te fazer tudo novinho, para que muitas e muitas pessoas possam ver que ele é Deus através da sua vida, porque você é uma mulher influente, muitas pessoas olham para você, a sua alegria é contagiante, você é linda por dentro e por fora, e ele vai fazer isso. Se você está à frente disso, é porque ele vai fazer isso. E não retroceda. Ainda que seja difícil não, ainda que seja desafiador, não retroceda, porque como disse o Alexandre, o galardão, o prêmio que ele tem para você é espiritual, é lá no céu. Nada que ele te der aqui na terra vai se comparar com a glória que há por vir sobre a sua vida. E é isso que eu profetizo nesta manhã na sua vida. Amém. Permaneça firme. Eu recebo. Obrigada, minha amiga. Amém. E vocês me ajudem, gente, porque é o seguinte: Deus está mandando a missão e eu não vou retroceder, não, eu vou avançar. Então, vocês lêem essa Bíblia, vocês estão junto comigo, por favor. É isso aí. Vamos para cima, vamos mais e mais. É isso aí. Glória a Deus. Pessoal, o microfone está aberto. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Quem está no YouTube não consegue interagir, só quem está no Teams que vai conseguir falar.
Já vi aqui relatos no YouTube, eu consegui ler uns chats aqui, minha comadre Rejane falou que a filha dela vai ser profeta, porque ela teve a filha com 43 anos da promessa de Deus, que ela achou que ia e veio. Então ela já tá achando que a filha vai ser profeta. Vocês deram a palavra para ela, ela já pegou. Bebezinha já vai ser profeta. Glória a Deus. Que bênção, que alegria que foi esse sábado, pessoal. Eu lembrei aqui de um professor meu, na época do internato, em Goiânia, da faculdade, que ele falava assim, é o seguinte, vocês tudo fica querendo entrar no centro cirúrgico. Era na época do internato de obstetrícia. Todo mundo quer ir lá fazer parto, quer cortar a barriga da mulher, quer fazer cesárea, quer suturar, acha lindo pegar os neném. Deixa eu te falar uma coisa, vocês não estão comendo pão comigo aqui duro no dia a dia. Vocês não estão acordando de madrugada para ir no pronto-socorro, dar toque nas gestantes. Vocês querem só na hora que eu falo, gente, cesárea de manhã. Vocês acordam com a cara inchada e vai para cesárea. Fica dormindo a noite toda e não vem atendendo no pronto-socorro. Então, eu lembrei disso. Lá na hora de ir para o centro cirúrgico, de entrar no céu. Eu quero ir para o céu. E cadê que você ficou lá na terra, caminhando com Cristo na missão? Gostei disso aí, doutor. Peguei isso aí para mim. Vamos assumir o nosso papel aqui na terra, que lá em cima a gente quer a recompensa. É isso. É isso. Posso orar pela sua vida, então, Ari? Oi, amiga? Posso orar pela sua vida e pela vida de todos? Sim, por favor. Sim, vamos encerrar, com a oração. Então? Vamos encerrar com a oração. Vamos. Então, vamos lá. Senhor, muito obrigado. Jesus, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado pelo respirar. Muito obrigado porque os nossos órgãos estão em perfeito funcionamento. Muito obrigado pela cama quente. Muito obrigado pelo teto sobre a nossa cabeça. Muito obrigado pela família, muito obrigado pelos filhos, muito obrigado pelas suas promessas, muito obrigado pelo trabalho, muito obrigado pelos desafios, pelas lutas, pelas dificuldades que o Senhor mesmo nos apresenta para forjar o nosso caráter. Nós queremos nesta manhã, Jesus, te pedir que nós possamos cada vez mais morrer para que o Senhor viva em nós, que nós possamos cada vez mais nos humilhar para que o Senhor cresça em nós, porque o Senhor só fará algo através de nós quando não tiver mais nada de nós dentro de nós, porque nós somos humanos, falhos, pecadores, e nos perdoa por isso, meu Deus. Perdoa as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, perdoe a nossa falta de amor, perdoe, Jesus, a nossa omissão em relação a ajudar o próximo quando nós precisamos, quando nós podemos ajudar e não ajudamos. Perdoe pelo excesso de grito, perdoe pelo desequilíbrio às vezes. Perdoa, Jesus, por tudo que nós temos feito que desagrada o teu coração. Queremos, Jesus, ser cada vez pessoas melhores, e é por isso que nós estamos aqui, aprendendo e passando aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Quero te pedir que o Senhor abençoe todos que estão nesse grupo, assistindo de maneira online e depois assistirão no momento futuro. Abençoe a família de cada um, os sonhos, os projetos, as ações, os negócios. Senhor Deus, cure os enfermos, alcança, Jesus, aqueles que estão na UTI, que estão nos hospitais, a família, Jesus, daqueles que estão sofrendo, meu Pai, dê direção, mostra, Senhor, o teu poder. Se revela a este, Jesus, abençoe aqueles que estão nas penitenciárias, nos presídios. Meu Pai, coloca amor, Jesus, naqueles corações que estão frios. Senhor, direcione os pais, direcione eu e o Alexandre na educação dos nossos filhos. Senhor, nos dê vontade de lermos a Tua palavra cada vez mais e mais, de ouvirmos pregações, de ouvirmos de Ti, meu Deus. Coloca esse desejo no nosso coração. Eu quero de uma maneira muito especial, meu Pai, abençoar a vida da Ariane nessa manhã. Jesus, essa mulher que o Senhor pegou lá longe e falou, você vai ter um projeto nessa terra. Continue, Jesus, abençoando a vida dela, dê força, disposição, coragem, fé, sabedoria, que o fruto do Espírito Santo que está lá em Gálatas seja sobre a vida dela e que ela não retroceda nunca, mas apenas avance em direção a Ti, e porque através da vida dela, meu Pai, muitos aprenderão de Ti, muitos ouvirão falar de Ti, muitos tomarão decisões importantíssimas. Continue abençoando a vida dela, Pai. Dê paz, molde a vida dela de acordo com o que o Senhor quer. Abençoa o esposo, abençoa os filhos, guarda a casa, acampa os seus anjos lá. Abençoa a mãe, o pai, os irmãos, os negócios. Abençoe, Jesus, tudo aquilo que ela colocar à mão, tudo
qualquer lugar que ela colocar a planta dos pés, que seja abençoado, Jesus, e que ela seja guardada na concha das tuas mãos, que ela fique invisível aos olhos do inimigo, e que ela continue com esse projeto muito abençoado, que o Senhor tem muito interesse que ele continue, que é falar do teu amor, da tua palavra e da pessoa maravilhosa que o Senhor é para nós, que o Senhor é tudo para nós. Muito obrigado por essa manhã que nós começamos já na tua presença e que nós continuemos esse sábado, esse domingo, louvando, engrandecendo e glorificando o seu nome. Eu oro e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Que oração linda, abençoada. Renata, doutora Alexandre, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por nós, por tanta contribuição. Nós temos aí já 3 encontros de caminhada. A Duda ainda vai aparecer para nós aqui, a filha de vocês, abençoada, ela ainda vai nos dar a honra de ouvi-la. E assim, que Deus devolva 1000 vezes mais em abundância, em graça na vida de vocês, para que vocês possam ser capacitados e usados para levar a palavra de Deus até os confins dessa terra. Que Deus esteja com vocês nessa missão linda de casal, de família. O nosso muito obrigado. Eu amo a vida de vocês. Nós estamos com o coração cheio de gratidão, de alegria por tudo que nós vivemos. Já estamos com saudade, já ficamos com saudade, porque próximo sábado vocês não vão estar aqui com a gente. Eu vou anunciar durante a semana quem vai ser a palestrante. Eu vou deixar uma surpresinha durante a semana. Eu falo quem é, para vocês ficarem com gostinho. Pessoal, muito obrigado. Cássius, minha mãe, te amo, mãe. Obrigada aí pela força, por tudo. Pessoal, foi lindo. O pessoal do marketing do Fazendão, o João, o Leão, muito obrigada aí pela caminhada, pela boa vontade. O time Fazendão tá aqui com a gente sempre, todos os sábados. Que alegria estar aqui com vocês, pessoal. Então, nós vamos encerrando aqui. Nesse clima dessa oração linda que a Renata fez. Um ótimo sábado a todos. Fiquem com Deus e, gente, vamos ler a palavra. Vamos ler, que é obediência e a minha missão. Vocês têm que me ajudar a cumprir minha missão. Vocês têm que ler comigo. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.